Afinal, o que é que define um professor competente? A resposta? Olha, vai muito além de simplesmente dominar um conteúdo. Hoje, a gente vai mergulhar no trabalho da Terezinha Rios para entender as 4 dimensões essenciais que juntas constroem um educador de verdade. Vamos começar com a pergunta que guia toda a nossa conversa. O que faz um professor ser realmente bom? Vamos pensar um pouco. Naqueles professores que marcaram a nossa trajetória, era só o conhecimento que eles tinham? Ou tinha alguma coisa a mais ali? Esse é um cenário clássico que escancara o problema. Todo mundo já deve ter passado por isso ou pelo menos ouvido falar. Um especialista incrível no assunto, uma verdadeira enciclopédia, mas que, na sala de aula, a atitude dele torna tudo uma experiência bem negativa. E aí a gente se pergunta, isso é ser competente? Para a autora Terezinha Rios, a resposta é um sonoro não. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro hoje vai ser esse aqui. Vamos desconstruir um mito, apresentar um novo modelo, ver como ele funciona na prática, entender as ferramentas e, no fim, descobrir qual é o grande objetivo por trás de tudo isso. Ok, nossa primeira parada é para questionar uma ideia que, vamos combinar, é super comum. A de que um bom professor é, antes de mais nada, aquele que sabe muito, que domina o conteúdo de cabo a rabo. E olha, essa citação da autora resume o argumento central com perfeição. Achar que a competência de um professor se resume só ao conhecimento técnico, bom, é uma visão muito limitada. A excelência de verdade, como a gente vai ver, tem várias dimensões. Certo, se dominar o conteúdo não é tudo, então o que mais entra nessa conta para formar um professor competente? A resposta, segundo a autora, está em 4 dimensões. E quando elas se juntam, o resultado é um quadro, nossa, muito mais completo e humano. A primeira delas, claro, não podia deixar de ser, é a dimensão técnica. Essa é a base de tudo, o alicerce. É o famoso saber fazer, o domínio daquilo que se ensina e, o que é fundamental, a habilidade de não só passar a informação, mas de construir o conhecimento ali junto com os alunos. Aqui, as palavras-chave são bem diretas, né? Conteúdo, didática, conceitos. É aquela base que não pode faltar de jeito nenhum, mas, como a gente vai ver, é só o começo da história. Depois vem a dimensão política. E calma, isso não é sobre política partidária, tá? É sobre ter a consciência de que toda e qualquer atitude na educação é uma forma de intervir no mundo. A educação forma cidadãos e, por isso, participa ativamente da construção da sociedade. Educar nunca é um ato neutro. As palavras-chave aqui, claro, são sociedade, cidadania. Mas a grande sacada aqui é a ideia de não neutralidade. Pensa bem, cada conteúdo que se escolhe, cada jeito de avaliar, tudo isso ajuda a moldar o futuro e as relações de poder na sociedade. A terceira dimensão é a ética. Essa aqui é tipo o coração da relação entre professor e aluna. Ela se baseia no respeito, na solidariedade e na busca constante pelo bem de todo mundo. É ela que rege as interações humanas ali dentro da escola. Respeito, bem comum, valores. A dimensão ética está aí para lembrar a gente que educação é sobre gente e que a qualidade dessas relações é simplesmente fundamental para que o aprendizado aconteça de verdade. E por último, mas não menos importante, a dimensão estética. Essa é a parte da arte, sabe? A beleza que existe no ato de ensinar. Envolve sensibilidade, criatividade, afeto, alegria. É o que pega uma sala de aula que poderia ser só um lugar de obrigação e a transforma num espaço de criação, de humanização. Então, quando a gente fala em sensibilidade, criatividade e alegria, é da dimensão estética que estamos falando. É aquela faísca que faz o aprendizado ser uma experiência, nossa, envolvente e que fica na memória. Bom, agora vem o ponto mais importante de todos. Essas 4 dimensões não são caixinhas separadas uma do lado da outra. Elas não funcionam sozinhas de jeito nenhum. No dia a dia, na prática, um professor competente mexe com todas elas ao mesmo tempo. Pensa só, ele ensina um conteúdo, que é a parte técnica, com respeito, que é a ética, de um jeito que engaja, que é a estética, com o objetivo de formar cidadãos, que é a política. É um bloco só, uma coisa inseparável. E agora, voltando para o nosso exemplo lá do começo, o legal é que essa tabela nos ajuda a fazer um verdadeiro diagnóstico. Aquele professor brilhante, mas que humilha, a competência técnica dele é altíssima, sem dúvida alguma. Mas e as outras dimensões? Olha só, a competência ética dele, lá embaixo, baixíssima, porque falta respeito. A estética, também, porque não tem alegria, não tem um clima positivo para aprender.
Isso mostra, de um jeito cristalino, como uma falha em uma dessas áreas acaba comprometendo o pacote inteiro. Ok, mas como é que um professor consegue navegar por tudo isso no dia a dia? A autora aponta duas ferramentas que são essenciais, a filosofia e a didática. É bem simples, na verdade. A filosofia é a ferramenta do porquê. Ela questiona, por que eu estou ensinando isso? Qual o sentido disso para a vida do aluno, para a sociedade? É a reflexão mais profunda. Já a didática é a ferramenta do como. Como eu vou organizar essa aula, que material eu vou usar. É a parte prática, a mão na massa. Um professor realmente bom, completo, vive usando as duas o tempo todo. E tudo isso, no fim das contas, nos leva à pergunta de ouro. Para quê? Para que tudo isso? Qual é o grande objetivo de se preocupar com todas essas dimensões? A resposta da Terezinha Rios é um conceito que, olha, é lindo e muito poderoso. O grande objetivo é o que ela chama de feliz cidadania. E não é só sobre formar um cidadão eficiente, que paga impostos e cumpre as leis. É sobre formar um ser humano que participa da sociedade, mas com sensibilidade, com criatividade, com liberdade e, por que não, com felicidade. E aqui tem um ponto super importante, tá? Isso não quer dizer largar de mão o conteúdo, o rigor acadêmico. Muito pelo contrário. A feliz cidadania inclui essa parte da eficiência, que, claro, precisa do domínio dos conteúdos, só que ela soma a isso uma camada de realização pessoal, de sensibilidade, de plenitude. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensemos um pouco naquele professor ou professora que realmente fez a diferença na nossa caminhada. Com certeza, o domínio técnico estava lá, né? Mas o que fez essa pessoa ser inesquecível? Foi a ética, o respeito? Foi a paixão, a estética da aula? Ou a consciência política do papel que ela tinha? A resposta, muito provavelmente, está na combinação incrível de todas essas coisas.